Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Na aula de hoje, aprenderemos sobre achuras e como utilizá-las para fazer efeitos de sombra e volume em nossos desenhos. As achuras têm sido utilizadas na arte desde muito tempo. Elas são uma forma de criar a ideia de volume e textura de maneira mais rápida quando nós desenhamos. Mas elas também têm sido usadas como formas de expressão em diferentes tipos de arte, como a gravura e a arte para histórias em quadrinhos, por exemplo. Esse primeiro exemplo de achuras é um estudo feito por Albert Dürer, um artista alemão do século XV. Repare que as dobras dos travesseiros são retratadas com pequenas linhas, algumas mais juntas e outras mais distantes, e que elas parecem sombras, dando volume ao desenho. Vamos fazer um teste? Dê uma olhada nessa imagem de longe. Você percebe que essas linhas parecem muito com sombras? É quase como se as linhas nem existissem. Esse tipo de estudo, onde se representa um travesseiro, uma almofada ou um saco de farinha, por exemplo, é bastante comum entre os artistas. Ele força o artista a retratar os volumes de algo muito simples e maleável, que ao mesmo tempo pode parecer apenas um quadrado com alguns borrões, se não for bem trabalhado. Agora vamos ver um exemplo mais atual. Essa é uma capa do quadrinho do Homem-Aranha, publicado em 1971. Repare que na primeira imagem, várias linhas compõem o desenho, inclusive indicando o contorno das formas. Mas várias outras também compõem as sombras e a textura do próprio desenho. Repare na imagem da direita. A máscara do personagem e as várias linhas curvadas que trazem a ideia de textura. Agora, olhe para o braço do personagem. Perceba que várias linhas unidas trazem a ideia de sombra. As achuras podem ser utilizadas de diversas formas e em vários contextos. Agora vamos dar uma olhada em artes de conceito que utilizam desse artifício. Essa primeira arte foi feita para o filme Universidade Monstro. Ela é a figura A. O personagem desenhado é um dos principais na história. O seu corpo é coberto por pelos azuis e roxos, como mostrado na figura B do personagem em sua versão final. Repare que na figura A, as achuras serviram como indicadores de sombra, mas também de cor e de textura, mesmo sendo colocadas de formas discretas na imagem. Essa personagem também é do filme Universidade Monstro. Perceba que aqui as achuras foram usadas de forma um pouquinho diferente. Elas foram usadas principalmente para indicar sombras. Repare na figura B a parte interna das asas da personagem. Veja que o artista quis trazer a sensação de que é mais escuro, pois é uma área que não recebe muita luz. Assim, ele desenhou várias achuras, algumas mais juntas, outras mais separadas, para dar a sensação de sombra. Já a figura C mostra o pé e a ponta das asas da personagem. Note que, novamente, as achuras foram utilizadas para sombrear e trazer a sensação de volume. Mas como a gente pode trabalhar para aperfeiçoar as achuras? Fazer achuras não é apenas rabiscar linhas aleatoriamente em um local. Elas exigem alguma ordenação para que o trabalho fique mais claro e passe a sensação que você deseja mais facilmente. Essa ordenação pode ser feita de várias maneiras. Eu vou mostrar para você quais são as principais e algumas dicas para utilizá-las. Repare no número 1 da imagem. São achuras apenas na vertical. Já o número 2, apenas na horizontal.
Perceba que, quanto mais juntas as linhas, mais a sensação de um lugar mais sombreado. Já o número 3 e o número 4 apresentam achuras nas diagonais. Mas a regra é a mesma. Quanto mais linhas juntas, mais a sensação de sombra. O número 5 traz a ideia de achuras curvadas. Essa é uma possibilidade de usar as achuras seguindo o desenho da forma para dar a sensação de volume. É comum esse tipo de achura trazer a sensação de algo curvo ou arredondado. Já o número 6 apresenta diversos outros tipos de composição, sejam linhas e pontos, em apenas uma direção, ou linhas onduladas e cruzadas, ou seja, linhas curvas e em mais de uma direção. Elas se transformam assim quase que em uma rede. Esse tipo de achuras é usado frequentemente para sombreamento, mas também na representação de tramas de tecido, por exemplo. Repare que a trama das achuras pode sim ser mudada e trabalhada de acordo com a sombra necessária, ou mesmo com o formato da peça, como por exemplo, para dar a sensação de algum volume. Mas é importante que todo o trabalho siga o mesmo padrão. Por último, se você está trabalhando uma textura de pelos ou penas, por exemplo, faça as linhas na direção onde os fios estariam, se o desenho fosse real. Vamos ver um exemplo de uma gravura do Gustave Doré, um artista francês do século XIX. A obra foi feita como ilustração do conto O Gato de Botas. Repare em como o artista trouxe as texturas por meio de achuras. Na segunda figura, percebemos as penas do chapéu representadas com linhas alinhadas, fornecendo a sensação de plumagem. A pelagem do gato já foi retratada de forma diferente. Repare que os traços são curvados e curtos, dando a sensação do tamanho dos pelos, do direcionamento e do formato. Se observarmos o chapéu, percebemos o contraste de uma textura lisa, trazida pelas linhas em apenas uma direção. Toda a sombra dessa obra é dada por meio da aproximação das linhas. Repare que atrás do gato tem um elemento bem escuro. Repare que as achuras ali são cruzadas e bem próximas, para fornecer essa sensação e dar contraste ao gato que está à frente e em tons mais claros. Percebe como há vários jeitos de se trabalhar as achuras e trazer diferentes significados? Seja em trabalhos mais rápidos, como a arte de conceito, ou seja em trabalhos mais demorados e detalhados. Aqui encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!